Então vamos lá. Eu vou comentar até onde eu consegui aqui, em relação ao horário, essa parte aqui de estequiometria. Então eu vou passar relativamente rápido, tá? Que aqui vai ser revisão. É óbvio que quando eu chegar em um tópico mais específico, que inclusive pode ser que seja até na próxima aula, aí eu paro e a gente vê com calma. Mas as coisas iniciais aqui eu vou passar relativamente rápido, porque é só revisão, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Quando a gente fala de estequiometria, é, a gente tem que lembrar de um ponto central na química, que são as equações químicas, beleza? As equações químicas, elas retratam de maneira, através de equações, os acontecimentos químicos que estão acontecendo. Então, os processos químicos que acontecem lá no meu laboratório, ou até mesmo no meu cotidiano, ele pode ser representado através de equações, tá? E aí essas equações químicas, o próprio cara que começou a estudar química lá no começo, que foi o Lavoisier, lá das leis ponderais, que vocês já devem ter visto, ele verificou que numa equação química, ou num processo químico, ele observou que a massa ela é conservada em uma reação química, né? Ou seja, a massa que você tem lá nos reagentes é igual à massa que você vai ter nos produtos. Tá? Então a massa ela não é perdida nem criada, ela é apenas conservada. Então esse é um conceitozinho bem inicial de pessoas que começam a estudar química já sabem disso. Beleza? Então foi Lavoisier que conseguiu, que propôs e foi Lavoisier que observou essa questão aqui, beleza? Da lei de conservação da massa, beleza? E aí as equações químicas aqui no tópico 2, deixa eu pegar aqui uma caneta. As equações químicas aqui no tópico 2 é justamente aquilo que eu falei no início, né? São as descrições de reações químicas. Então, os fenômenos químicos que acontecem é descrito através de equações químicas, beleza? Porque a gente sabe que nós que somos químicos, né? Estudantes de química, a gente sabe que a gente tem os químicos eles têm uma maneira bem particular de representar os fenômenos, né? Por exemplo, você vai ver lá uma reação química de combustão, por exemplo, combustão da gasolina, o C8H18. A pessoa não vai, geralmente o químico ele não fala, aqui está acontecendo a combustão da gasolina, não sei o que, não sei o que. Geralmente a descrição daquele fenômeno é através de equação química, né? O cara coloca o C8H18 mais O2, vai formar CO2, água. Então, geralmente a gente tenta representar todo o processo através de equação. Então, o químico ele usa toda uma simbologia específica para poder representar os fenômenos, tá? E aí toda essa simbologia está inserida geralmente nas equações químicas, beleza? Essas equações elas apresentam duas partes, né? Uma parte são os reagentes, que é essa parte aqui que está à esquerda, no primeiro membro, como se fosse uma equação matemática, são os reagentes, são as espécies que estão reagindo entre si. E aqui do lado direito eu tenho quem? Eu tenho os produtos. Então, no primeiro membro eu tenho os reagentes, espécies que irão reagir, e no segundo membro eu tenho as espécies que irão ser formadas, que são os produtos. Tá? Então também é, aqui também é coisinha básica para quem estuda química, né? Tranquilo. Todo mundo conseguiu captar esse slide, né? Esse slide tranquilo aqui, essa primeira parte, né? Tá. Seguindo todo esse contexto que eu acabei de falar para vocês, da equação química, a gente pode ver, por exemplo, podemos visualizar uma equação química de maneira mais explícita se estudarmos o processo de formação da água, né? O processo de formação da água, a gente tem aqui duas moléculas de hidrogênio, onde eu estou circulando aqui em azul, ó, uma molécula de hidrogênio com outra molécula de hidrogênio, que no caso são duas moléculas de H2. Essas duas moléculas de H2 vão reagir com essa única molécula de O2, beleza?
Quando elas reagem, elas irão formar duas moléculas de água, que são duas moléculas de H2O. Então, isso que eu estou fazendo aqui, onde eu estou marcando com quadrado, eu estou mostrando para vocês uma descrição do fenômeno que está acontecendo, ali de maneira molecular, mostrando de maneira molecular como que isso está acontecendo. E é, aqui em cima onde eu estou marcando aqui atualmente, é a mesma descrição, eu estou descrevendo o mesmo fenômeno, mas de maneira que eu estou usando a equação para descrever o mesmo fenômeno, beleza? Então, embaixo, eu estou usando o modelo de, digamos, bola de bilhar, ou modelo de moléculas para explicar o processo de formação da água. E lá em cima eu estou utilizando a equação química para mostrar o mesmo processo. Beleza? Então a gente tem no primeiro membro os reagentes, que é o H2 e o O2. E a gente tem nos produtos 2H2O, que são as duas moléculas de água que foram formadas. Então isso aqui também é basicão de química, né? Para quem estudou química já sabe que a gente descreve os fenômenos dessa maneira, beleza? E aí, aqui no caso, eu estou mostrando para vocês também mais outros tipos de equações químicas. Beleza? Outro tipo de equação química. Por exemplo, a gente tem o sódio, ele reagindo com água para formar o hidróxido de sódio e formar o H2. Então, é importante que a gente, no nosso conhecimento de química, é importante que a gente saiba ler a equação química e também é importante que a gente saiba montar uma equação química, né? Porque a gente sabe que geralmente pode ser que aconteça algum problema, a gente tem algum problema no laboratório que eu tenha que reagir duas substâncias, né? Para mim fazer um determinado trabalho. E aí eu preciso, com base no meu conhecimento, com base no meu conhecimento de química, eu preciso prever que produto que será formado. E aí também eu preciso equacionar isso, preciso montar as equações para eu poder prever o produto que vai ser formado. Tá? Então, nesse slide aqui, eu estou mostrando para vocês a parte inicial, que é a parte de leitura da equação, tentar entender o que a equação está mostrando. Então, ela mostra isso, que o sódio reage com água, forma hidróxido de sódio e forma o H2. Aí, embaixo, eu tenho quem? Eu tenho o potássio reagindo com água, formando hidróxido de potássio e formando também o H2. Então, essa equação química aqui é simples. Então, eu coloquei esses dois exemplos para a gente tentar fazer a leitura, mostrar para vocês como que faz a leitura de uma equação química. Tá? Então, isso aqui também é tranquilo, beleza? Vamos lá. Numa equação química, como vocês viram, vocês puderam observar anteriormente, a gente tem os coeficientes estequiométricos, né? Os coeficientes estequiométricos, eles são números na frente das fórmulas químicas e eles fornecem para a gente a proporção de reagentes e produtos. Então, voltando aqui no slide anterior, vocês estão vendo aqui essas reações, os coeficientes estequiométricos, eles são muito importantes na estequiometria, né? Então, não adianta. Então, quem que são os coeficientes estequiométricos? São esses números que estão na frente das nossas fórmulas químicas, né? Então, o coeficiente aqui dessa primeira equação, quem que é o coeficiente do sódio? É o 2. Quem que é o coeficiente da água? É o 2. Quem que é o coeficiente do hidróxido de sódio? O 2. Quem que é o coeficiente do H2? É 1. Beleza? Quando não aparece nada, a gente tem o 1. E aí os coeficientes, eles são isso que eu coloquei aqui para vocês. Ó, são números na frente das fórmulas químicas e fornecem para a gente as proporções de reagentes e produtos. Beleza? Então, como que a gente faz a leitura? A gente faz assim, ó, tem 2 sódio reagindo com duas moléculas de água para formar duas moléculas de hidróxido de sódio e formar uma molécula de H2. Então, os coeficientes estequiométricos vão fornecer para a gente as relações que existem entre reagentes e produtos. E os coeficientes estequiométricos vão ser a base toda da estequiometria. Porque vocês também sabem que estequiometria, a gente tem relações entre produtos e reagentes, ou entre reagentes também. Só que essas relações são baseadas nos coeficientes estequiométricos das equações químicas balanceadas. Só que antes da gente falar em equações químicas balanceadas, a gente precisa entender o que é equação química. E é o que eu estou mostrando para vocês aqui, fazendo a revisão. E para entender o que é uma equação química balanceada, a gente precisa também entender o que é esse balanceamento, o que é. E esse balanceamento ele gira em torno desses números que estão na frente das fórmulas químicas, que são os coeficientes estequiométricos, que é o que eu estou mostrando também aqui para vocês.
beleza? Então, quando a gente chegar lá na frente, falar da estequiometria mesmo de fato, dos cálculos, a gente não ficar perdido, né? O que é coeficiente estequiométrico, de onde foi que apareceu, beleza? Então, por isso que eu estou tentando, apesar de ser uma revisão, mas alguns detalhes eu preciso comentar com vocês, para não passar despercebido. Lá na frente a gente ficar meio com dúvida de onde foi que apareceu esse número, não entendi onde foi que apareceu esse 2 aqui na frente. Então, a gente está revisando por conta disso, beleza? E aí aqui, essa parte que eu vou passar super rápido, que isso aqui vocês já sabem, né? A gente tem um símbolo químico, né? No caso aqui a gente tem a água. E aí eu estou falando, do significado e estou falando também da composição. Então eu vou falar somente dessa parte aqui que eu estou marcando para a gente poder entender. Ó. A água, o símbolo químico, todo mundo sabe, H2O, beleza? E aí, qual o significado do H2O? É uma molécula de água. E qual a composição? Eu tenho o quê? 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Beleza, então aqui a gente tem a fórmula, a gente tem essa figurinha aqui representando, beleza? O H2O, tá? Onde eu estou circulando. Se eu tiver 2 H2O, significa o quê? Que eu tenho 2 moléculas de água. Então esse 2, ele vai me indicar o quê? O coeficiente estequiométrico vai me indicar 2 moléculas de água. Se eu tenho 2 moléculas de água, esse 2 vai multiplicar os índices aqui dentro. Ó. Então eu vou ter 2 vezes 2 átomos de hidrogênio, que vai virar 4 átomos de hidrogênio. Eu vou ter 2 vezes 1 átomo de oxigênio, que vai virar 2 átomos de oxigênio. Beleza? Então é importante a gente entender isso, tá? Beleza, então aqui a fórmula química para a gente ela dá essa indicação, tá? Da quantidade de átomos e o coeficiente estequiométrico dá a indicação da quantidade de moléculas, beleza? Então isso aqui vocês também já devem saber, então eu já vou passar aqui. E aqui, gente, é aquele comentário que eu fiz lá no início, né? Que é a lei de conservação da massa, que a matéria não pode ser perdida em nenhuma reação química. Beleza? Então a matéria é conservada. Então aqui a gente tem uma reação de combustão do metano. Né? O metano, vocês sabem, é o CH4. Ele vai reagir com O2, que no caso reagir com 2O2, né? 2 moléculas de oxigênio, para formar o gás carbônico, que é o CO2, e para formar água. Beleza? E aí, essa reação, vocês percebem que a gente tem 3 níveis de representação. Eu tenho o primeiro nível de representação aqui, ó, é eu descrevendo as moléculas através de nome, tá? Na verdade, eu tenho 3 tipos. Eu tenho o primeiro tipo de representação descrevendo a reação através de nome. Ó, uma molécula de metano mais 2 moléculas de oxigênio vai formar uma molécula de dióxido de carbono, beleza. No segundo modo de representar, eu tenho uma representação ilustrativa dos átomos e das moléculas, né? Tá aqui a estrutura do CH4, desse modelo de bola de bilhar, por exemplo. É a estrutura do O2, a estrutura do CO2 e da água. Então tem uma segunda maneira de representar uma equação química, através de bola de bilhar. Então uma maneira ilustrativa, beleza? E eu tenho a terceira maneira de representar esse fenômeno, essa equação química. Que terceira maneira é essa, professor? É através de equação química. E eu vou perguntar para vocês, qual a maneira mais fácil de representar? É através da equação química, ó, o tanto de espaço que a gente gastou para montar, para escrever esse processo. Já pensou se todo processo químico eu tivesse que escrever do lado, que nem similar à primeira maneira, ter que escrever o nome de tudo que está acontecendo, não sei o quê, a gente ia perder um tempinho. Então, através de símbolo, além de ficar mais claro as definições do que está acontecendo, eu ganho tempo para escrever e para descrever o fenômeno, beleza? Então, aqui é mostrado para vocês a representação, 3 maneiras diferentes de representar o mesmo fenômeno, né, que é a reação de combustão do metano. Tá? E aí aqui embaixo, entre parênteses, a gente faz a contabilidade, né? A gente faz a contabilidade das moléculas de... A gente faz a contabilidade para ver se realmente está batendo aquela lei da conservação da massa, né? Então, por exemplo, carbono. Eu tenho... Ó, bem que tem um errinho aqui, deixa eu só consertar. Aqui é o oxigênio. Tá? Carbono, eu tenho um carbono nos reagentes e tenho um carbono nos produtos. Então tá batendo, né? Ele está falando que a matéria não pode ser perdida, nenhuma reação química, ou seja, a quantidade que tem nos reagentes tem que ter nos produtos. Então carbono já bateu. Hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios aqui de CH4. E lá
nos produtos eu tenho 2 vezes 2, então eu vou ter 4 hidrogênio aqui na água, beleza? Oxigênio, eu vou ter 4 oxigênios nos reagentes, por quê? Porque é 2 vezes o 2 aqui, então eu tenho 4 oxigênios. Nos produtos eu vou ter 2 aqui do CO2 e vou ter 2 aqui da água, que vai formar 4 oxigênios, beleza? Então a gente percebe que a gente tem a gente tem conservação da matéria, beleza? É óbvio que isso só vai acontecer se a minha equação estiver balanceada. Então, por isso que é importante balancearmos a equação química. Por que é importante balancear a equação química? Porque se eu não balancear, corre o risco da minha lei de conservação da massa, que é uma lei universal, corre o risco dessa lei não estar sendo obedecida. Se essa lei não está sendo obedecida, todos os cálculos e todas as estimativas químicas que eu estiver fazendo naquele sistema, elas estarão incorretas, estarão erradas. Beleza? Então, tudo parte do princípio de que a minha equação química está balanceada. Então, prestem atenção para vocês. Vocês vão poder prestar atenção e vão poder observar que o balanceamento de equação química é uma coisa super importante dentro da química. Beleza? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando muito rápido, tá dando para entender, tá tranquilo? Me avisem aí para eu não ficar falando muito tempo e sem escutar a opinião de vocês. Tá dando para entender. Tranquilo. Beleza, gente, beleza, tranquilo. Tá, então a gente falou de equação química aqui, certo? Vamos ver o que tem no próximo slide. Aqui, nesse slide, eu quero mostrar para vocês uma coisa simples demais, vou passar super rápido. Que são, já que a gente estudou reação química e estudou equação química, existem algumas reações que elas são reações de combinação ou reações de decomposição. As reações de combinação, é fácil a gente entender o que é uma reação de combinação, né? É uma reação que a gente tem menos produtos do que reagentes. Então, na verdade, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, isso mesmo, a gente vai ter menos produtos do que reagentes. Então, vai ser duas moléculas se combinando para formar uma. Então, reação de combinação é isso. Alguns livros antigos chamam reações de síntese, né? Mas, se bem que a palavra síntese ainda é uma palavra muito usada lá na química orgânica. Tá? Então, esse nome ainda faz sentido. Tá? Então, reação de combinação é isso. É quando eu tenho menos produtos do que reagentes, ou seja, os reagentes vão se combinar para formar produto. Tá? Então, aqui, de maneira descritiva, a gente tem o que? A gente tem magnésio sólido reagindo com O2 gasoso. Então, o magnésio ele vai combinar-se com O2 para formar o MgO, que é o óxido de magnésio. Então, beleza, aqui é um exemplozinho simples. Já uma reação de decomposição, eu tenho menos reagentes do que produtos. Então, a gente pode associar com reação de combinação quando o reagente se combina para formar um produto. E reação de decomposição quando o reagente se quebra para formar mais de um produto. Beleza? Então, decomposição e combinação é muito fácil de entender. Beleza? Decomposição, uma coisa vai se decompor em coisas menores. E combinação, uma coisa vai se combinar e formar uma outra coisa mais complexa, digamos assim, tá? Então, aqui são os nossos conceitos de reação de combinação. Beleza? Nossos conceitos de reação de combinação e decomposição. Tá? Então, de novo, reações de decomposição têm menos reagentes do que produtos. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho esse NaN3, tá? Esse NaN3, ele está presente em airbags, né, de carros. Ele geralmente é um sólido. E aí, quando ele sofre uma pancada lá no carro, esse sólido, lá no airbag, nome esquisito, ele é um sólido. E aí, quando ele sofre uma pancada lá da batida do carro, ele vai se decompor em sódio, né? E vai se decompor em nitrogênio gasoso. Aí, esse nitrogênio vai ajudar a inflar aquele balão do airbag e aí ajuda a proteger o motorista, o passageiro ou todos os ocupantes do automóvel, tá? Então você vai perceber que o NaN3 ele vai se decompor em sódio e vai se decompor em N2 gasoso. E o N2 gasoso vai ser o que vai ajudar a inflar lá o airbag e vai ajudar a proteger os ocupantes do carro. Beleza? Então esse tipo de reação aqui é uma decomposição. Você tem uma substância complexa e ela vai se decompor em substâncias mais simples. Já a reação de combinação é ao contrário. Eu tenho substâncias simples combinando para formar uma substância complexa. Beleza? Então, aqui os nossos dois conceitos, de reações de combinação e reação de decomposição. Beleza? Ou vice-versa, no caso.
Aí, beleza. Aqui nesse slide, obviamente que eu vou passar para vocês também esses slides aqui, para vocês estudarem. Vou passar também a própria gravação da aula, eu vou estar postando lá no Classroom. E aí, de maneira geral, a reação de combinação ela pode ser escrita genericamente assim, ó. Reação de combinação, eu tenho AB formando C, beleza? Então, de maneira genérica, a reação de combinação pode ser escrita assim: AB se combina para formar C. Já a reação de decomposição, eu tenho o C que vai se decompor em AB, ou seja, o C irá se decompor em AB, tá? Então, de maneira genérica, os dois conceitos podem ser escritos dessas duas maneiras aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí aqui embaixo tem exemplos de reações mesmo na prática, tá? E aí depois vocês, quando tiverem com os slides, vocês tentem olhar essas equações, fazer a leitura das equações para tentar entender o que está acontecendo aqui em cada caso. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver. Ah, beleza. Aqui nesse slide, a gente tem, eu estou mostrando para vocês uma reação de combinação do Mg reagindo com O2 para formar o óxido de magnésio. E aí a gente tem meio que uma representação de nível molecular de como que isso acontece, dessa reação de combinação. Então aqui esse slide foi somente um slide adicional que eu coloquei aqui para vocês entenderem também do ponto de vista molecular, como que ocorrem essas reações de combinação. Beleza? Mas o conceito a gente já viu, tá? É importante a gente lembrar também que geralmente as reações de decomposição, deixa eu voltar aqui no slide, geralmente as reações de decomposição, que é esse segundo tipo aqui, elas acontecem quando a gente tem compostos que são aquecidos. Geralmente você tem um composto, e aí você aquece, e aí ele vai se decompor em moléculas menores. Beleza? Então, essas reações de decomposição, elas geralmente acontecem quando a gente quando a gente aquece um certo composto, geralmente sólido. Beleza? Então, são reações que acontecem sobre esse ponto de vista de aquecimento, são reações de decomposição. Outro tipo de reação muito importante, do ponto de vista de fenômeno, que a gente vai ver muito aqui na estequiometria, vocês vão ver muito também lá na termoquímica, são as reações de combustão. Tá? Então, a combustão ela é a queima de uma substância em oxigênio do ar. Então, vou pegar uma substância e vou queimar. Tá? Então, aqui eu tenho C3H8, beleza? E aí eu vou colocar esse C3H8 gasoso. Geralmente aqui a gente tem um alcano, lá da química orgânica que vocês vão estudar, né? Você tem um alcano. Esse alcano, geralmente a gente está eles estão presentes no petróleo, né? Que no caso aqui é o propano, mas aí, tipo, gasolina é alcano, o etanol, aliás, o etanol já não é, mas a gasolina, o propano, o octano, né? Que no caso é a mesma gasolina, eles estão presentes no petróleo. Então, esses alcanos, que são os hidrocarbonetos, eles estão presentes nesse tipo de matéria. E vocês vão estudar isso aqui lá na Química 3. Então, aqui eu tenho o propano, que é um combustível, eu vou colocar ele para reagir com O2 e ele vai formar o gás carbônico e água. E aí vocês também vão ver lá na termoquímica, quando a gente estiver estudando, já deu uma travada na voz, vocês vão ver que as reações de combustão elas seguem sempre um padrão. Você tem ali a tua substância, ela vai reagir com O2, vai formar CO2 e água. Tá? Então, nesse slide aqui, foi somente mostrar para vocês que esse é um processo também importante, que é a combustão, e a gente consegue também descrever ele do ponto de vista de equação. Tá? Do ponto de vista de equação química. Beleza? Outra coisa importante aqui, que a gente já vai vamos parar um pouco com a equação química por enquanto, a gente vai entrar em outro conceito. A gente vai entrar no conceito de massa molecular ou massa molar. Beleza? O conceito de massa molar, vocês todos devem saber. Né? Como calcular massa molar, professor? Eu vou pegar a minha fórmula química, né? A minha fórmula química de interesse. Aí vou lá na tabela periódica, vejo as massas atômicas, e aí eu pego as massas atômicas e somo ali dentro da minha molécula. Eu vou achar a massa molecular. Isso aqui você já sabe, né? Então eu vou nem perder muito tempo nessa parte.
beleza? Então a gente tem massa molecular e ela é obtida através da soma das massas atômicas, beleza? Então depois eu vou pedir para todo mundo aí pegar esse slide, para quem está com dúvida, refaçam o que foi feito aqui, que é a massa molar do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e a massa molar do H12O2. Então vocês calculem lá e calculem lá e depois comparem aqui com o slide, tá? Só a título mesmo de ter certeza que vocês estão sabendo, beleza? Deixa eu perguntar uma coisa. Essa parte aqui não precisa entrar muito em detalhe não, né? De massa molar, tá tranquilo para todo mundo aí, né? Vamos falando aí. Porque pode ser que eu pule e alguém não esteja lembrando como calcula, então por isso que eu estou perguntando. Essa parte nós vemos em fundamentos, né? Tá, beleza. Beleza. E aí, antes da gente... eu já estou finalizando aqui essa aula, que eu já estou finalizando aqui a nossa aula de hoje. Acho que já vai ter aula aqui agora 8 horas, né? Para alguns dessa turma aqui, da turma de vocês. Isso, vamos ter didática daqui a pouco. Tá, então só vou falar do conceito de mol e aí a gente encerra a aula, beleza? E aí durante a semana eu já vou postando mais coisas e até chegar no nosso outro encontro síncrono, tá? Então mol, a gente sabe que ela é uma medida conveniente da quantidade de matéria, né? Então aqui no slide ela é uma medida conveniente de quantidades químicas, né? Então o químico, geralmente ele vai lá na balança, a gente tem uma balança analítica no laboratório, a gente mede o reagente em massa. Só que aí a gente pega essa massa e transforma geralmente para mol. E aí quando eu transformo para mol, aí eu escrevo a equação química, já tenho as relações estequiométricas lá que são feitas através de mol, e aí a minha massa que eu medi lá que eu pesei lá na balança, eu já transformei ela em mol, e aí vai ficar fácil de fazer todas as contas matemáticas. Então por que a gente transforma tudo em mol, professor? Por conta da conveniência matemática, por ser mais fácil da gente trabalhar, beleza? Porque as minhas equações químicas, aquelas relações estequiométricas, elas são relações que são feitas através de mol. É óbvio que dá para ser feito através de massa também, né? A gente vai ver mais na frente. Mas através de mol, as minhas equações matemáticas, elas ficam bem mais fáceis, as minhas relações matemáticas. Ficam bem mais simples de se calcular, por isso que a gente transforma. E lembrando mais uma coisa, mol é a unidade, é a medida conveniente de quantidades químicas, beleza? Não é só de massa, não. Por exemplo, a gente às vezes pensa, não, mol vai estar relacionado só com massa. Não, geralmente a gente tem mol de elétrons, né? A gente tem um mol de carga de alguma coisa. Então a gente está, geralmente mede quantidade de matéria, mas é bom generalizar isso para quantidades químicas, tá? De uma maneira mais ampla, beleza? Então sempre que eu tiver um mol de algo, tá? Seja elétron, seja massa, seja qualquer coisa, um mol de algo vai ser 6,02, tá? Vezes 10 elevado a 23 daquele algo. Então, é o número lá de Avogadro, né? Então, um mol de alguma coisa é 6 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 daquele algo. Beleza? E aí, experimentalmente, na próxima aula a gente vai falar com calma isso, a gente percebe, através de estudos experimentais, percebeu-se que um mol de carbono, no caso o carbono 12, ele vai ter massa de 12 gramas, que aí depois a gente vai sair lá nas massas molares, né? Tipo, a massa do carbono, 12 gramas por mol. Massa do, massa do oxigênio, 16 gramas por mol. Tá? Então, é através dessa parte aqui, dessa relação, através de uma relação experimental que foi observada entre a massa de uma substância e a sua massa atômica. Tá? Então, na próxima aula eu vou comentar isso aqui com mais calma, para a gente poder entender essa parte. Mas, a princípio, na aula de hoje, foi isso, tá? Foi mostrar para vocês um pouquinho da revisão de estequiometria, falando de equação química, falando de reagente, produto, falando da representação, falando de coeficientes estequiométricos ali, rapidinho, e falando aqui de mol, beleza? Então, eu vou deixar para vocês, eu estou encerrando aqui a aula de hoje, e vou deixar para vocês amanhã, provavelmente, a gravação dessa aula e os slides. E aí lá no Classroom também, eu deixei uma lista de e-mail. Uma lista de e-mail não, uma planilha. Eu queria que vocês preenchessem com nome, turma e e-mail. Que aí essa lista vai facilitar para mim aqui, quando eu estiver montando os encontros ao vivo. Eu já coloco vocês, a lista de e-mail de vocês, e aí não precisa nem ficar pedindo permissão para entrar. Beleza? Todo mundo conseguiu entender, pessoal, os recados de hoje? Tá tranquilo? Boa, foi ótima a aula.
Entender. Beleza, então durante a semana, ó, não fiquem acessando o Class 1, tá? Para quem não chegar a notificação, fiquem sempre acessando que eu vou estar postando material aí, beleza? Até lá no nosso próximo encontro. Beleza? Então, boa noite para vocês, uma boa aula aí para quem ainda vai assistir a aula, ou para quem não vai mais, bom descanso e até a próxima. Até.